Afinal, por que é que o mito do golpe vem há anos resistindo e se espalhando? Para nós entendermos a resistência do mito do golpe, que exploramos no vídeo passado, para entendermos por que esse mito se alastrou e durante tantos anos alimenta o alarido da mídia, nós temos que nos debruçarmos sobre a natureza do Estado brasileiro. Nós vivemos sob um Estado de direito autoritário. Ele é de direito porque negocia e contempla a nossa preferência pela democracia. E ele é autoritário porque conserva, sofistica e desenvolve elementos que eram próprios do Estado ditatorial anterior. Como é que isso foi possível, esse hibridismo de um Estado de direito que não é democrático, que é autoritário? Isso foi possível porque a nossa transição democrática foi truncada. Numa transição democrática, quem transita é a democracia. Ela transita da sociedade para o Estado. Na sociedade ela está viva no combate à ditadura. Várias formações sociais e políticas que começam a se mexer na sociedade livremente, espontaneamente, formas de organização, manifestos, panfletos, passeatas, jornais, toda sorte de formas de contestação que se dirigem contra o Estado ditatorial. Qual é o vetor desse movimento? É fazer a democracia transitar. Quem transita é ela. Ela transita da sociedade para o Estado. Mas no Brasil não foi assim. No Brasil, as forças que hegemonizaram a transição fizeram o quê? Fizeram uma transição de Estado para Estado. De Estado ditatorial para Estado de direito autoritário. Por isso, o de direito, para contemplar a grande vivacidade democrática da sociedade. E autoritário, para contemplar os interesses que estavam encravados no Estado ditatorial e que não queriam perder tudo. Esses interesses e interessados queriam conservar tanto quanto pudessem. E é claro que aí os políticos da Arena e do MDB têm o seu papel. A Arena, evidentemente, porque era o partido que sustentava a ditadura diretamente. E o MDB, porque era um partido que aprendeu na ditadura a fazer a política miúda, já que estava impedido de fazer a política graúda. Não podia disputar a presidência da República, não podia disputar governo de Estado, não podia disputar prefeitura de capitais. Então vejam que toda essa transição pactuada construiu um Estado que não tem como atender à demanda fundamental da sociedade brasileira, que é construir um Estado de direito democrático. Porque um Estado de direito democrático não consegue conviver com a desigualdade e todos os desdobramentos dela. Se o núcleo desse Estado de direito autoritário está lá na origem da transição, o desenvolvimento e a extensão e a sofisticação desse Estado está alojado na polarização fajuta que fizeram PT e PSDB. Veja bem, PT e PSDB receberam um mandato da sociedade brasileira. Um mandato contraditório, um mandato conflituoso, mas muito claro. Eram as duas forças que tinham surgido do movimento democrático da sociedade. A sociedade empurrou a construção dessas duas forças políticas e deixou todas as outras para trás. A sociedade disse, é isso que nós queremos. E essas duas forças, ao invés de se unirem para realizar a trabalheira difícil de nos conduzir a um Estado de direito democrático, fizeram o quê? Preferiram a moleza de criarem uma polarização uma com a outra, se apoiando ambas aonde?
cada uma num pedaço do que tinha que ser derrotado. Cada uma delas nutriu o entulho autoritário que lhe coube, e lhe coube porque escolheu, para, numa falsa polarização, desenvolverem o mesmo projeto. Mas convenhamos, o mesmo projeto que ficou condicionado e rebaixado pela presença das forças que tinham que ter sido derrotadas. Com isso, nós tivemos muito menos do que teríamos. E eles tiveram plenamente atendido o seu desejo por poder e dinheiro. Isso foi a polarização do PT e do PSDB. Tão fajuta que nos deixou nas mãos de Bolsonaro, que nos conduziu ao Bolsonaro. Então, não venham me dizer que o Bolsonaro é resultado do antipetismo. Isso é falso. Não venham me dizer que o Bolsonaro é resultado do reacionarismo, do autoritarismo da sociedade brasileira. Isso é inteiramente falso. O Bolsonaro é filho do casamento entre o sentimento antissistema, que nada mais é do que o quê? A crise de legitimação do Estado de direito autoritário. Um Estado com esse hibridismo, direito de um lado, autoritarismo do outro, que não entrega aquilo que a sociedade quer, entra em crise de legitimação. Ela surgiu quando? Em 2013. Ficou evidente. Pois muito bem, essa crise de legitimação transformou em caducas as duas forças que tinham feito a polarização anterior. E a população foi na direção do quê? De procurar uma força de sistema. O Bolsonaro é filho dessa situação que era muito auspiciosa, não fosse o fato de que a nossa auto-intitulada esquerda e os nossos auto-intitulados progressistas não se vissem obrigados a se agarrarem para defender justamente aquilo que é o problema, o Estado de Direito autoritário. Aí nós começamos agora a entender por que é que eles têm tanto medo do Bolsonaro. Que o Bolsonaro é uma ameaça à nossa democracia. Não é. O Bolsonaro não é uma ameaça à nossa democracia. O Bolsonaro é a ameaça que revela a natureza do Estado de Direito autoritário em que vivemos e que arrasta todo mundo para uma posição incômoda. A situação que essas forças ditas de esquerda, progressistas, vivem é uma situação precária, porque eles têm que defender o indefensável. Eles têm que se juntar e aí eles têm que criar um espantalho. Consciente ou inconscientemente? É claro que a maioria dessas pessoas está de boa fé. Eles realmente acreditam que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Mas não é, o Bolsonaro é muito pior do que uma ameaça à democracia. O Bolsonaro dá expressão cabal ao que há de autoritário no nosso Estado de Direito autoritário. Bolsonaro não tem forças para ser um ditador, mas ele tem força, porque herdou essa força do que veio antes dele, ele tem força para fazer todos os males que tem feito. E nenhum deles ele precisou ameaçar a democracia de fato. Bolsonaro fechou algum jornal? Empastelou algum jornal? Bolsonaro botou na ilegalidade algum partido? Não, ele não tem força para isso. Mas ele tem força para fazer da FUNAI uma sucursal dos interesses do agronegócio. A FUNAI que ele herdou de quem veio antes dele. Ele tem força para fazer da Fundação Palmares um marco do racismo estrutural no Brasil. Não há nenhum mecanismo institucional que impeça isso. Por quê? Porque nós estamos num Estado de Direito autoritário. E ele herdou esse Estado de quem? De quem veio antes dele. Bolsonaro pode fazer com que o IBAMA se transforme numa nulidade diante dos crimes ambientais no Brasil. Como foi isso possível? Não há nenhum mecanismo institucional para defender o IBAMA, para defender o papel que o IBAMA tem que ter. Isso nasceu ontem? Isso é obra do Bolsonaro?
Não, o Bolsonaro herdou o Estado que permite que ele faça esses crimes. Fizeram uma CPI sobre a pandemia e descobriram o quê? Que não tinham como punir Bolsonaro pelos crimes que cometeu no curso da pandemia. Tudo isso é o Estado de Direito autoritário. Não obstante, nós continuamos com imprensa livre, nós continuamos com... Por quê? Porque a sociedade brasileira sustenta as franquias democráticas. Ela impede que essas franquias democráticas sejam realmente ameaçadas. E como vimos no vídeo anterior, as próprias facções do Estado de Direito autoritário, até aquelas facções que apoiam o Bolsonaro, também a elas não interessa um ditador. Já vimos aqui como é que o sentimento antissistema atravessa todo esse complexo de relações que fazem com que aquelas forças que deveriam liderar o país na direção da mudança se aferrem ao passado, se aferrem a uma volta e proponham uma frente política não para construir algo, mas para voltar atrás. O Lula não construiu uma frente. O Lula construiu uma candidatura eleitoral bem-sucedida, felizmente. Porque nós temos que derrotar Bolsonaro, não há dúvida disso. Mas veja bem, se nós encararmos que o Lula é o líder de uma frente, nós vamos ter que aceitar que o Lula faça um governo frentista. Está se falando até numa adesão da União Brasil ao Lula. A CM Neto apoiaria Lula na Bahia. Você tem ideia da quantidade de tempo perdido que nós vamos ter para construir realmente uma alternativa no Brasil que nos leve a um Estado de Direito democrático? Com uma vitória do Lula, com esse conjunto de forças em cima dessa fajutice que é a ideia de que a democracia no Brasil está ameaçada? O que nós tínhamos que estar discutindo ao longo de todos esses anos é o que fazer com a democracia que temos. Em que direção conduzir esse país? Mas não, o Lula e o Alckmin vêm agora para falar vagamente de uma reforma tributária. Mas vem cá, eles não tiveram tempo? Um que foi governador do maior estado do país várias vezes, o outro foi presidente da República 2 vezes. Eles não tiveram tempo de fazer uma reforma, uma proposta de reforma tributária detalhada? Sabe por que eles não fazem? Porque tem que dizer quem vai perder. E isso eles não conseguem fazer. A ilusão no Brasil é a ilusão de que todos podem sempre ganhar. Não. Essa ilusão de que todos podem sempre ganhar é que nos trouxe para esse buraco em que nós estamos. Alguém vai ter que perder e terão que ser os ricos e os muito ricos. E para isso, esse frentismo todo, esse apego ao passado, toda essa fajutice que está aí, eles estão agarrados a esse Estado de Direito autoritário como obra sua, e de fato é. Eles precisam parar de encarar esse Estado de Direito autoritário como algo defensável. Nós temos que transpor esse Estado. E para transpô-lo, nós não precisamos de uma frente, é do contrário. Nós precisamos separar as coisas, separar as forças, ver quem é que quer o quê. Todo mundo agora está festejando manifestos de empresários pela democracia. Você acha mesmo que esses varejistas do comércio brasileiro, que agora estão apoiando uma suposta defesa da democracia, pularam do barco agora por quê? Porque agora ficou claro para eles que Bolsonaro vai perder a eleição. Não é que Bolsonaro ameaçou a democracia. Afinal, não é de hoje que Bolsonaro fala contra a democracia. Não é de hoje. Por que só agora eles se mexeram? Porque agora eles viram que ele vai perder. Eles viram que a chance de Bolsonaro ganhar a eleição é praticamente nula. A gente só não diz nula por quê? Porque a eleição ainda não aconteceu. Esse pessoal
está chutando cachorro morto. Agora vocês vão ver. E vai ser bom, vai ser bonito de ver. Vocês vão ver. No dia 11 de agosto vai todo mundo para a rua. Nós vamos ter uma imensa manifestação em São Paulo no dia 11 de agosto e vai ser bonito de ver. Mas vai ser bonito de ver principalmente para quem sabe o que está vendo. A potência de transformação que vai haver ali. Como houve potência transformadora em 13 de junho, nas jornadas de junho, que nós perdemos por quê? Porque todas as forças em quem nós confiávamos estavam agarradas no Estado de Direito autoritário e tinham que ver como ameaça contra si o sentimento antissistema. Pois bem, agora, em 11 de agosto, vai estar todo mundo na rua. Muita gente vai estar realmente acreditando, talvez a maioria, de que a nossa democracia está ameaçada e que estão salvando a nossa democracia. Não. Dia 11 de agosto, seus problemas vão estar só começando. Você não vai estar salvando a democracia porque ela não está ameaçada. Você vai estar sendo desafiado a dar consequência ao sentimento democrático que você tem. Você vai dizer o que é que você quer fazer com a nossa democracia. Ou seja, você vai começar a descobrir quais são os elementos que você vai reunir para pressionar o Lula, para pressionar esse país aí em outra direção. E depois, no dia 20 de agosto, quando o Lula lançar a sua candidatura frentista, que na verdade é um conjunto de adesões a um líder carismático, então ali também você vai ter que olhar bem, porque ali você vai encontrar vários adversários do dia seguinte, adversários do mês seguinte, adversários do ano seguinte. Quando as contas, as faturas começarem a aparecer no curso do governo Lula, você vai ter que descobrir forças internas para parar de esperar manifestos dos outros, parar de esperar a Fiesp, os bancos, os varejistas e não sei quem mais. Você vai ter que descobrir forças em você mesmo para se contrapor a esses grandes acordões que não passam do quê? De adiamentos do enfrentamento dos problemas. Nós precisamos enfrentar os problemas para construir um Estado de direito democrático. Então, você agora tem uma boa noção, acredito eu, de por que é que o mito do golpe se propagou e é alimentado. Ele é útil. Ele é uma forma de autoconforto. Ele é uma forma de mudar de medo. Ele é uma forma de criar um espantalho para não ter que prestar atenção no que interessa. O mito do golpe é um grande biombo, atrás do qual cada um se esconde por suas próprias razões. Mas nós precisamos derrubar esse biombo e encarar os problemas reais desse país.